Muito bem, o assunto nosso é a superioridade do sacerdócio de Cristo. Nós iniciamos isso na semana passada, estudando este texto, e nós vimos que desde o princípio, lá desde o início da história narrada em Gênesis, Deus estabeleceu uma ordem sacerdotal, especialmente em Êxodo, através de Moisés, com a família de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Esta família ficou responsável pelo culto, esta família era responsável pela adoração a Deus, era responsável pelos cuidados com os sacrifícios. Esta família fazia intercessão e mediação entre o povo e Deus. Dessa família, uma ordem sacerdotal se estabeleceu ao longo de toda a história. Esta ordem chamada ordem araônica, porque o primeiro sumo sacerdote é Arão, e a partir dele então estes seus filhos são todos feitos sacerdotes para fazer durante o tempo da sua vida intercessão e mediação do povo diante de Deus. Mas nós estudamos também no início deste capítulo 7 que existe também na Bíblia uma outra ordem sacerdotal, diferente daquela de Arão, uma ordem sacerdotal superior, e uma ordem sacerdotal que sempre foi a grande responsável pela mediação entre homens e Deus de forma perfeita. Esta ordem é representada no Antigo Testamento pela figura de Melquisedeque, que misteriosamente aparece lá em Gênesis, descrito como um rei de Salém, o rei da cidade de Salém, como um rei de justiça, porque o nome dele significa isso, rei de justiça, rei de paz, porque a cidade de Salém significa shalom, ou seja, paz. E este sumo sacerdote não tem genealogia, não é dito quem são seus pais, nem quem são os seus filhos, ninguém sabe quando foi o seu início. Então ele é dito como um sumo sacerdote que não tem genealogia, ele não tem princípio e ele não tem fim. Ele é um representante, um personagem do Antigo Testamento que representa Cristo, é o sacerdócio do Filho de Deus. Não só representa porque ele tem muitos pontos em comum com Cristo, mas representa porque a Bíblia diz que Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia diz isso no Antigo Testamento, e nós estudamos isso na semana passada, e a Bíblia diz isso no livro de Salmos, por exemplo, que nós lemos no início do culto, no Salmo de número 110, em todo o Salmo, este Salmo que é um Salmo messiânico, este Salmo faz referência a Cristo Jesus, faz referência ao Messias, um Messias que seria então, para o salmista, um representante do Senhor, um mediador entre Deus e os homens, de uma ordem superior à ordem de Arão. Então, o que nós encontramos neste texto aqui é uma descrição do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo a respeito de quem é o Senhor Jesus e a qual ordem sacerdotal ele pertence, com base naquilo que nós encontramos em Gênesis. E depois nós temos não só a primeira parte que faz uma referência ao Antigo Testamento, ao capítulo 22 de Gênesis, mas nós temos na segunda parte, do versículo 11 até o versículo 28, duas referências, duas citações de parte do Salmo 110, para comprovar, este autor gosta de fazer isso, para comprovar que a Bíblia, na sua primeira parte, no Antigo Testamento, que era o livro usado pela religião judaica nos dias dos apóstolos, já tinha feito menção ao Messias como pertencente a uma ordem superior à ordem sacerdotal de Arão. E então ele está querendo provar para aqueles irmãos que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdote que estava prestando sacrifícios, cuidando do culto lá em Jerusalém no templo, porque esta era uma época de profundas divisões na Palestina. O Senhor Jesus tinha vindo, tinha anunciado o Evangelho, os apóstolos estavam anunciando o Evangelho pela Palestina, e muitos judeus se converteram do judaísmo para o cristianismo, mas eles foram perseguidos por isso, e muitos deles eram pressionados, tentados a voltar atrás. E o autor da carta aos Hebreus está usando exatamente o livro que os judeus usavam dentro das sinagogas para provar que Cristo é superior ao Evangelho, e a mensagem do Evangelho é superior à mensagem que era proclamada dentro do judaísmo. Que a religião cristã era superior ao judaísmo, porque Cristo, que é o Senhor desta igreja, é superior àquilo que era mencionado dentro do judaísmo.
No judaísmo ainda havia uma expectativa para o Messias que viria. Já no cristianismo, os apóstolos ensinam: Cristo veio, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Rei, Ele é o sacerdote, Ele é o profeta, vocês precisam ouvi-lo. E então o autor da carta aos Hebreus vai mostrar a superioridade de Cristo face àquilo que era apresentado no judaísmo, tanto ao sacerdócio dentro do judaísmo, ao profetismo dentro do judaísmo, à intercessão dentro do judaísmo, à revelação dentro do judaísmo. Cristo em todos os aspectos é superior. E falando especialmente de sumo sacerdote, a tensão que eles faziam era a seguinte: vocês precisam deixar o cristianismo e voltar ao judaísmo, porque desde quando vocês se converteram ao cristianismo, ninguém está oferecendo sacrifício em nome de vocês para Deus. Quem está mediando vocês diante de Deus? Vocês pararam de ir ao templo, vocês pararam de oferecer sacrifício. Quem está pagando pelos pecados de vocês? E então muitos daqueles cristãos judeus voltavam ao judaísmo por causa disso. E o autor inteligentemente usa os argumentos do próprio judaísmo para dizer: vocês não podem fazer isso, porque essa troca é uma troca tola, é deixar o maior pelo menor, é trocar o superior pelo inferior. Na primeira parte nós vimos que Cristo é superior. Por quê? Porque nós já temos uma tipologia de Cristo lá em Gênesis, na pessoa de Melquisedeque. E então Cristo é o desdobrar disso. Ele é este sacerdócio que sempre foi efetivo, que faz intercessão diante de Deus pelos homens eficazmente. Na segunda parte ele vai dar mais provas disso. Especialmente neste texto aparecem 6 provas de que Cristo é superior no que tange a tudo, mas especialmente no que tange ao sacerdócio de Cristo. Ele é superior ao sacerdócio de Arão. Como que isso aparece? Bom, cerca de 2000 anos antes de Cristo, quando Moisés recebeu a lei de Deus, ele estabeleceu o sacerdócio levítico lá no Sinai. E a partir daí aquele sacerdócio foi cumprido. Os sacerdotes morriam e o sacerdócio era passado de pai para filho. Filho da tribo de Levi não tinha opção de escolher que profissão ia seguir. Quando o pai morria, ele tomava o lugar do pai como um sacerdote. Então muitos sacerdotes existiram. Mas quando o Salmo 110 foi escrito, profeticamente este salmo, que é um salmo messiânico, anunciou uma nova ordenança, anunciou uma nova linhagem de sacerdotes. E esta linhagem não era segundo a família de Levi, não era da ordem de Arão, mas era da ordem de Melquisedeque. E então este salmo serve de base para a argumentação do nosso autor aqui nessa segunda parte do capítulo 7. Dos versículos de 11 a 12, ele vai mostrar, a partir daí, 6 pontos porque Cristo é superior no seu sacerdócio, na sua intercessão diante de Deus. Para nós a pergunta continua sendo a mesma: quem é que faz mediação entre você e Deus? O mundo, especialmente a nossa sociedade, oferece muitos mediadores. Nenhum deles é eficaz. A palavra de Deus prova, e nós vamos ver essas provas agora, que somente Cristo pode fazer mediação entre você e Deus. Você não pode fazer mediação por você mesmo. Nenhum guru espiritual pode. Nenhum pastor, por melhor que ele seja, por mais bem dedicado ou bem intencionado que ele seja, pode fazer. Nenhum padre faz isso, nenhum bispo faz isso, nenhum cardeal, o papa não faz isso, nenhum político vai fazer isso, nenhum espiritualista vai fazer isso, nenhuma mulher de oração que você conheça, que mora lá na sua rua, vai fazer isso. Somente Cristo é o intercessor entre nós e Deus. Ele é quem faz mediação entre homens e Deus. Ou eu creio nisso, ou eu estou absolutamente perdido. Por quê? Em primeiro lugar, porque através de Jesus veio uma mediação perfeita. Através de Jesus veio a perfeição. Veja aí, o versículo 11 e 12. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, ela não precisaria ter passado, concorda? Ou seja, se o sacerdócio da família de Levi, o sacerdócio de Arão, fosse um sacerdócio perfeito, então nós não precisaríamos de outra linhagem sacerdotal. Então nós não precisaríamos que Cristo fosse o sumo sacerdote. Nós não precisaríamos que essa linhagem fosse substituída. Mas se eu leio lá no Salmo de número 110, que há uma nova ordenança, uma nova lei, uma nova ordem sacerdotal, e a ordem do Messias, se existe uma nova ordem, porque a primeira não era perfeita. Então ele diz isso.
que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ou seja, para que nós precisaríamos de um outro sacerdócio que não fosse da linhagem de Arão, se a linhagem de Arão fosse ou realizasse uma mediação perfeita? A perfeição veio através de Cristo Jesus. É exatamente por isso que ela foi necessária, porque a ordem sacerdotal da família de Levi, a ordem sacerdotal de Arão, não era perfeita, não realizava um trabalho perfeito. Lá na frente nós vamos ver a prova disso. Os próprios sacerdotes daquela época chegavam no templo e primeiro tinham que oferecer sacrifícios por si mesmo, porque eles eram pecadores, para depois poder oferecer sacrifícios pelo povo. E então eles não tinham a perfeição. E então por isso, exatamente por isso, eles vão ser substituídos por Cristo Jesus. E através de Jesus, aí sim veio a perfeição. Versículo 12 diz: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança na lei. A lei nunca foi eficiente, nós vamos ver também à frente, para salvar. Ela nunca foi eficiente para aperfeiçoar. Então por que eu preciso de mudanças jurídicas no meu relacionamento com Deus? Porque o sacerdócio que foi estabelecido no Antigo Testamento, ele não era perfeito, e a mediação que ele fazia não era perfeita, e mesmo a lei que foi dada através desse sacerdócio, e que esse sacerdócio era responsável de fazer mediação, de fazer cumprir, não funcionou perfeitamente. Então eu preciso de uma nova ordem sacerdotal, e então eu preciso de um novo princípio de lei, para que haja intercessão e mediação eficaz diante de Deus. O segundo aspecto pelo qual a mediação, ou o sacerdócio de Cristo, a mediação que ele faz diante de Deus é superior à de Arão, é porque o sacerdócio de Cristo é eterno e permanente. Vejam só, os versículos de 13 a 17, eles narram a realidade daquela ordem sacerdotal. Eles dizem assim: porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Está dizendo, olha, Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, e a tribo de Judá nunca realizou o serviço sacerdotal. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, a tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. E isto ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O que ele está dizendo é o seguinte: o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Arão, ele era transmitido por uma ordenança da lei de pai para filho. Então um sacerdote morria, o outro era estabelecido. Já o sacerdócio de Cristo, ele não é estabelecido dessa maneira. Ele é um sacerdócio que sempre existiu, e ele só pode ser instituído por um juramento e uma declaração jurídica do próprio Deus. É isso que está lá. E agora eu gostaria que você voltasse lá então no Salmo 110, para que nós pudéssemos ler. E esse salmo vai ser citado aqui no texto, mas eu preciso adiantar isso com você. Olha o versículo 4 deste salmo: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, quem estabeleceu o sacerdócio de Cristo? Foi a morte do antecessor? De maneira alguma. O que estabeleceu o sacerdócio de Cristo foi o próprio juramento de Deus. Este sacerdócio não é levantado segundo a lei da imposição carnal, que era exatamente que os descendentes de Arão, os descendentes da tribo de Levi, eram os sucessores. Agora não, eu tenho um outro sacerdócio e a lei é outra. Não é um sacerdócio que é hereditário, é um sacerdócio declarado por Deus através de juramento. Nós já vimos em capítulos anteriores que Deus jura, mas Deus não jura por nenhuma coisa, exceto por Ele mesmo, porque não há nada maior do que Ele. Então Ele jura por Ele mesmo. Este é o sacerdócio que não passará. Este é o sacerdócio eterno. Este é o sacerdócio permanente. Os sacerdotes da linhagem de Levi, eles morriam, e eles continuarão morrendo, porque quando o salmo foi escrito, eles ainda estavam lá no Antigo Testamento, pelo menos 700 anos antes de Cristo. Eles continuarão morrendo, mas o meu sacerdote, o que será estabelecido, o que o Senhor jurou a respeito dele, esse sacerdócio permanecerá
para sempre, porque é um sacerdócio eterno. Por que o sacerdócio de Cristo é superior? Por que a mediação de Cristo entre nós e Deus, ela é superior? Primeiro, porque Cristo, através dele, veio a perfeição nesta relação, nesta mediação. Segundo, porque esse sacerdócio é um sacerdócio eterno, ele não passa, ele não acaba, não há tempo em que Cristo deixe de fazer isso. Terceiro, porque Jesus nos introduz na presença de Deus eficientemente, e isso nos dá esperança. Jesus é o único que realmente nos introduz na presença de Deus eficientemente, isso nos dá esperança. Veja o versículo 18: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Versículo 19: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Ele está dizendo, por que o sacerdócio de Cristo é superior? Porque o sacerdócio dos homens, o sacerdócio da tribo de Levi, nunca conseguiu eficazmente aperfeiçoar ninguém. A própria lei nunca aperfeiçoou um único indivíduo sequer. E então este sacerdócio, em todo o seu serviço, ele não pode ser descrito com outras palavras, senão como um sacerdócio fraco e inútil. Para nós que não somos judeus, isso daqui nem soa tão agressivo assim. Mas você imagina como um judeu ouvia isso. Toda a história deles foi montada em cima desse sistema. E agora o autor da carta diz: todo este sacerdócio, todo esse sistema é fraco e inútil. Não é fraco porque a ideia de Deus não foi boa. Não é inútil porque a ideia de Deus não foi certa. É fraco e inútil por dois motivos. Primeiro, que o propósito nunca foi justificar ninguém através desse tipo de mediação e desse sacerdócio. O propósito desse sacerdócio foi sempre fazer um apontamento a Cristo. O propósito da lei, a finalidade da lei sempre foi mostrar Cristo. A lei mostra duas coisas. Primeiro, ela mostra a minha incapacidade de cumprir. E segundo, ela mostra a capacidade de Cristo de cumprir. O sacerdócio sempre funcionou para mostrar uma coisa: que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas nunca o sangue de uma ovelha, o sangue de um novilho foi suficiente para cobrir os meus pecados. Mas esse sacerdócio deveria me fazer lembrar que o Senhor enviaria um Messias, e esse sim ofereceria um sacrifício definitivo para a minha vida. Então a intenção de Deus a estabelecer o sacerdócio, ao dar leis, nunca foi que os homens fossem aperfeiçoados por ela, mas sempre foi que os homens reconhecessem a sua fragilidade a partir da lei. A lei expõe o quanto eu sou mau, a lei expõe o quanto eu sou frágil. O sistema sacerdotal expôs o quanto nós somos terrivelmente pecadores, e não há sangue suficiente de animais sobre essa terra que pudesse cobrir os nossos pecados. Então Cristo é superior, por quê? Porque Cristo sim, este veio, ele cumpriu toda a lei, ele subiu naquela cruz no meu lugar, ele ofereceu um sacrifício e derramou o sangue, que não é sangue de homem apenas, mas é o sangue do Filho de Deus, cobre multidão de pecado, é suficiente para me limpar diante de Deus. Ele lança sobre mim a justiça de quem conseguiu cumprir toda a lei, e de quem podia ir muito além de tudo isso, porque ele é o próprio Filho de Deus. A justiça dele é segundo o padrão de Deus e não a minha, e por isso a justiça dele imputada sobre mim me justifica diante de Deus os meus pecados. Ou seja, o único sacerdócio eficaz é aquele que me introduz na presença de Deus, e o único que fez isso é Cristo. Até porque você tem menção de algum outro sacerdócio que penetrou os céus? Lembra que nós estudamos nos capítulos anteriores, capítulo 5 e capítulo 6, que o Senhor tem um sacerdócio superior, porque Ele é o único que penetrou os céus. Por isso é superior, eu tenho a certeza. E Ele levou naquelas marcas, daqueles cravos em suas mãos, Ele levou à presença de Deus o meu nome. Ele levou na presença de Deus a minha vida, minha alma, porque Ele penetrou os céus, está diante do trono do Senhor, e Ele faz mediação diante do trono do Senhor pela minha vida. Por que você precisa de Cristo como mediador da sua vida diante de Deus?
porque Cristo é o único que penetrou os céus. Ele é o único que é capaz de introduzir a minha vida na presença do Senhor. E é isso que está sendo dito neste salmo. Infelizmente nós vivemos numa época em que muitas igrejas, muitas denominações, muitos ritos religiosos tentam restabelecer uma ordem sacerdotal. E a pergunta é: para quê? Para quê? A carta aos Hebreus diz: fraqueza e inutilidade. Fraqueza e inutilidade. Não classifique um pastor, um bispo, um presbítero, um diácono, não classifique um padre, não classifique nenhuma dessas autoridades eclesiásticas como alguém que possa fazer intercessão por você diante de Deus, porque nenhum de nós pode, nunca podemos fazer isso. O meu papel não é papel de mediador entre vocês e Deus. Quem faz esse papel é Cristo. Meu papel é o papel de expositor da lei do Senhor, expositor da palavra do Senhor, expositor do Evangelho. É essa a minha obrigação. Minha obrigação é ir expor o Evangelho quando você estiver cansado e aflito, quando você estiver enfermo, quando você estiver preso, quando você estiver em dificuldade, quando você estiver alegre, quando você estiver feliz, quando você estiver fazendo festa. Chama um pastor para ele expor a palavra de Deus. É essa a minha obrigação, é essa a minha função, esse é o meu dever, essa é a minha responsabilidade. Mas diante de Deus, quem intercede por você é Cristo. Não tente colocar ninguém neste lugar, porque qualquer um que não seja Cristo é fraco e inútil para fazer isso. Em quarto lugar, o sacerdócio de Cristo, ele é superior, a mediação dele é superior, porque ele é mediador de uma aliança superior. Veja, versículos de 20 a 22. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrepende, tu és sacerdote para sempre. Versículo 22, por isso mesmo Jesus se torna fiador de superior aliança. Falando de aliança, a aliança que nós tínhamos no Antigo Testamento, que tipo que era? Era uma aliança onde nós confiávamos na lei como um meio para que nós alcançássemos o favor de Deus. Então você tinha que cumprir a lei. O problema com esta aliança na base da lei é que nenhum de nós conseguiu. Mas a aliança que nós temos através do sacerdócio de Cristo é diferente, é uma aliança superior, porque Cristo se torna o meu fiador diante de Deus. Vocês sabem muito bem o que significa essa palavra. Se você já foi alugar uma casa, você sabe disso. Você precisa de um fiador. Qual que era o problema com o sacerdócio levítico, o sacerdócio arônico? Imagine que você tem problemas econômicos sérios, se você tem dificuldade, tem muitos cobradores no seu encalço, você está com dificuldade de pagar suas contas e você precisa alugar uma casa. E daí você vai lá para alugar uma casa e você está com o nome sujo, você não pode alugar. Você vai arrumar uma outra pessoa com o nome sujo para ser seu fiador? Não, porque como uma pessoa com o nome sujo vai te ajudar? Ou seja, como alguém que está na mesma condição que você vai poder ajudá-lo? Mas você precisa fazer alguém. O quê? Você precisa achar alguém que está com o nome limpo. E é essa ilustração que o autor está dizendo aqui. O sacerdócio araônico, o sacerdócio de Levi, nunca foi suficiente para resolver definitivamente meu problema diante de Deus, porque era um sacerdócio feito de gente fraca como eu, de gente problemática e pecadora como eu. E então esta aliança, ela não funcionava por dois motivos. Ela não funcionava, primeiro, porque eu não conseguia cumprir a lei. Segundo, porque o meu mediador era tão ruim quanto eu para cumprir a lei. Como é que um negócio desse vai funcionar? Não funciona. E então, o nosso autor aqui diz: mas através de Cristo, nós temos um mediador de uma aliança superior. Ele é o nosso fiador perpetuamente. Ele é aquele que diante de Deus oferece um sacrifício em nosso lugar. Ele assume a nossa posição, ele assume a nossa dívida, ele leva sobre si a culpa que é nossa, ele paga completamente. E o Senhor jurou que ele seria nosso para sempre. Olha que bênção, olha que coisa extraordinária. Quem me representa diante de Deus, não me representa temporariamente, mas me representa para sempre.
E quem me representa diante de Deus não é falho como eu, não tem as minhas fraquezas, não tem as minhas debilidades. Ele me representa perfeitamente. Ele é o meu mediador, Ele é Cristo Jesus. Caminhando para o fim, em quinto lugar, Cristo salva completamente os que chegam a Ele. Veja os versículos 23 e 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que o Senhor Jesus está fazendo exatamente nesse momento? Exatamente nesse momento Ele está intercedendo pela minha vida diante de Deus. Nós estamos aqui, desfrutando as últimas horas do domingo, torcendo para o pastor acabar o sermão rapidinho, e para a gente ir embora para casa, descansar. E Cristo está lá na glória intercedendo por nós. Ele está intercedendo porque enquanto nós estamos no culto, a nossa mente está sendo tentada. Está intercedendo por esse povo pastor para que ele não fale bobagem. E está intercedendo de Deus para que Deus me perdoe caso eu fale alguma bobagem, que é provável. Ele está intercedendo pelas nossas vidas diante de Deus. E o que o Senhor Jesus estará fazendo amanhã? Ele estará fazendo isso. Por isso que Ele salva completamente este povo. Por isso que o autor está dizendo, vocês não podem deixar a fé em Cristo Jesus para voltar para o judaísmo. Porque vocês têm sacerdotes lá que vão fazer intercessão uma vez por dia por vocês, se vocês aparecerem todo dia lá. Mas antes de fazer por vocês, eles vão ter que fazer por eles mesmos. E um belo dia você vai chegar lá e vai estar o filho do sacerdote lá, porque ele morreu, porque ele não permanece para sempre. Mas o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno, porque ele não morre, porque ele é eterno. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eficaz, porque ele salva completamente a vida daqueles que se achegam a ele. Então você não pode trocar este sacerdócio pelo sacerdócio araônico, voltar para o judaísmo, ou se submeter dentro de qualquer outra religião que estabeleça para você um mediador entre você e Deus. É algo absolutamente tolo. Você não pode fazer isso. Eu não preciso de me confessar para ninguém, exceto para Cristo Jesus. Eu não preciso me penitenciar diante de ninguém, exceto diante do Senhor Jesus, me arrepender dos meus pecados. Por que o sacerdócio de Cristo é superior? Porque ele satisfaz plenamente as minhas necessidades. Vejam só, versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. É interessante essa palavra, nos convinha. Por que nos convinha? Porque eu sou um pecador. Não me convém um sumo sacerdote que seja um pecador como eu. Preciso de alguém que seja melhor, que seja diferente. E então, o autor aqui dá algumas credenciais de Cristo. Veja o que ele diz sobre esse sacerdócio. Por que Cristo, o sacerdócio dele é superior? Porque o que eu preciso não é qualquer tipo de sacerdócio. Eu preciso de um sacerdócio que seja realmente eficaz. E então ele diz as credenciais de Cristo Jesus. Veja aí, ele é um sacerdote, primeiro, santo. Ele não tem pecado. Ele não tem que oferecer sacrifício por pecados próprios todos os dias. Ele nunca cometeu pecados. Ele é santo, absolutamente separável. Se ele é santo, obviamente ele também não tem culpa. Ele não tem consciência pesada. Ele não precisa ser justificado por ninguém diante de Deus. Ele não tem nenhuma culpa. Ele não tem nenhuma mancha, não tem nada de ruim no seu caráter. Não tem uma única sequer mancha em toda a história, em toda a vida, em toda a eternidade, em toda a reputação de Cristo Jesus. Esse sacerdócio me é conveniente, porque ele é muito diferente de mim. Ele é santo, ele é inculpável, ele não tem mácula, ele é separado dos pecadores. Ele é feito mais alto do que os céus, ou seja, ele está acima de todo principado, ele está acima de toda potestade, ele é o Rei dos Reis. Ora,
é esse o sacerdote que me satisfaz. Porque ele não tem os problemas que eu tenho, não tem os defeitos que eu tenho, não tem as deformidades que eu tenho, e ele é simplesmente o Rei dos Reis, ele está acima de tudo, é um sacerdote poderoso. Versículo 27, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas. Mas a palavra do juramento, está fazendo referência ao Salmo 110, foi posterior à lei, ou seja, foi dado depois da lei, e constituiu o Filho perfeito para sempre. Ou seja, nós temos em Cristo Jesus um sacerdócio superior. Por pelo menos, aqui nesta segunda parte, por pelo menos 6 motivos diferentes que eu vou repetir encerrando esta mensagem com vocês. Cristo é superior, porque a perfeição nesta mediação feita diante de Deus por nós, veio através de Cristo Jesus. O sacerdócio de Cristo é superior porque ele é eterno e permanente. Não há um tempo em que ele não fez intercessão diante de nós e nunca diante de Deus por nós, e nunca haverá. O sacerdócio de Cristo é perfeito porque ele é o único que pode eficazmente me introduzir na presença de Deus, porque ele é o mediador de uma aliança superior, ele é o meu fiador diante de Deus, e isso me traz grandes esperanças. Ele é superior porque ele salva completamente aqueles que chegam, porque ele paga totalmente a nossa dívida diante de Deus. Ele é superior porque ele é o sacerdócio que satisfaz plenamente as nossas necessidades. Ele é o sacerdote que é conveniente a nós, pecadores. E eu encerro então fazendo a pergunta para você: quem é o seu mediador diante de Deus? Em quem você põe a sua confiança? De quem você depende para te representar diante de Deus? Esta pergunta só pode ter uma única resposta: é Cristo Jesus. Então, se você estiver talvez até flertando com alguma dessas religiões que tentam reinstituir ordens sacerdotais, coisas do Antigo Testamento, saia disso. Não é a reinstituição do sábado, ou da ordem sacerdotal, ou de alguma cerimônia do Antigo Testamento que vai fazer com que você chegue mais perto de Deus, ou que você seja mais bem mediado diante de Deus. É Cristo, é o único que pode fazer isso. Busque a Deus com confiança. Busque a Deus com confiança. Você não vai ser recebido diante de Deus pelas coisas que você faz, mas você vai ser recebido diante de Deus por aquilo que o seu fiador fez. É Cristo. Deus não vai me tratar de conformidade com os meus pecados. Ele vai me tratar de conformidade com a justiça de Cristo Jesus. Esta é a grande bênção. Então meu conselho a você é que nesta noite você faça uma oração sincera diante de Deus e diga: Senhor, eu não tenho em mim mesmo nada de bom, nenhum mérito. Se alguém me elogia, elogia por pura gentileza, porque eu não sou nada, porque eu de mim mesmo não posso fazer nada, porque diante de Deus até aquilo que eu chamo de justiça não passa de trapos de imundícia. E então eu preciso que o Senhor Jesus me represente diante de Deus. Por isso eu quero crer no Senhor Jesus, eu quero viver reconhecendo em Jesus o meu Salvador, o meu sacerdote, o meu representante, um único e suficiente mediador entre eu e Deus. Você que é cristão já há algum tempo já sabe disso, você teve que professar isso no dia da sua profissão de fé e batismo. Mas você que talvez está aqui conosco nesta noite e ainda não se rendeu a Cristo Jesus, eu quero dizer para você que não há outra porta para bater. Existem muitas igrejas, existem muitas religiões, existem muitos ritos religiosos por aí. Mas a palavra de Deus diz que só existe alguém, uma única pessoa, que pode fazer mediação entre você e Deus, e é Cristo Jesus. Ele é o único que pode te perdoar dos seus pecados. Ele é o único que pode cobrir as tuas injustiças. É exatamente confiando nele que um dia nós vamos entrar no céu. Não há nada que eu possa fazer de bom nesta terra
que seja suficientemente grande para satisfazer a justiça de Deus, para que Ele me abra as portas do céu e diga: seja bem-vindo, eu vou ser recebido na glória, porque sobre o meu nome está escrito o nome de Cristo, sobre as minhas injustiças está escrito o nome de Cristo, sobre as minhas falhas está escrito o nome de Jesus. Este é o único jeito de experimentar salvação. Que Deus nos ajude e nos faça crer nisso de todo o coração, que não há nenhum outro representante superior a Cristo diante de Deus. E Deus não constituiu nenhum outro mediador, não tem homem nesse processo. Esse processo é entre você e Deus. Se você quiser orar comigo, eu vou orar com você com a maior alegria e satisfação. Mas orar com você não torna a sua oração mais eficaz. Porque o mesmo Deus que me ouve por meio de Cristo Jesus, ouve você. Mesmo que você nunca tenha orado antes e seja a sua primeira oração, Cristo vai te ouvir com a mesma atenção que Ele me ouve. É por isso exatamente que Ele trouxe você aqui, para te mostrar que Ele está interessado na sua vida e que diante de Deus Ele faz mediação por você, para que você possa também desfrutar da vida eterna. Feche os seus olhos.